Shalom a todos, amém? Finalzinho agora da oração, veio uma pressão sobre a gente, né? É coisa de Deus, amém? Como está o seu coração essa noite, igreja? Aleluias. Antes de iniciar toda a mensagem, eu só queria te fazer uma pergunta, e você responde a si mesmo essa pergunta. O que te motivou a estar aqui essa noite? O que te motivou a deixar o seu lar, deixar de fazer qualquer outra coisa para estar aqui essa noite? Com pessoas que talvez não falaram com você a semana toda, com pessoas que talvez já falaram mal de você, com pessoas que talvez não te apoiaram quando você mais precisou, e por um Deus que você nunca viu, e só vai ver no dia, naquele dia que nós tantos aguardamos. Medite sobre isso por um momento. Existe algo dentro de nós que nos motiva a andar todos os dias. Existe algo dentro de nós que precisa arder todos os dias, todas as manhãs, para nós fazermos o que temos que fazer. E isso tem que tocar no seu coração todos os dias. A partir de hoje, gostei muito desse momento. Vou poder continuar a mensagem de domingo. Eu assisti a mensagem de quarta-feira e que mensagem poderosa. Quanta sabedoria, quanto poder existiu em tudo aquilo. Eu peço depois que os irmãos, com todo carinho, assistam as 3 mensagens de uma vez. Vocês vão entender tudo que o Senhor ministrou nesse período que nós estamos passando por uma outra fase agora. É um outro tempo que nós vamos começar a viver até o final desse ano. E eu vou dar um breve testemunho para vocês entenderem como que é esse tempo. Ontem, mais ou menos umas 8 horas da noite, o Senhor me lembrou de algo que eu já havia desistido e esquecido. Mas eu começaria a viver algo amanhã, exatamente amanhã, que eu planejei há 3 anos atrás e só planejei, eu lancei nas mãos do Senhor isso há 3 anos atrás, e amanhã eu começaria a viver isso. Aí quando caiu aquilo em real para mim, eu falei, nossa, daqui 3 anos eu estou dando um novo testemunho, porque é 3 anos de caminhada, é 3 anos de compromisso. Mas não foi isso que me motivou a estar aqui essa noite. Mas eu quero falar para vocês, é um tempo de processo, é um tempo de transformação. Basta crer em tudo isso, amém? Abra vossas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 7, no verso 24. Aleluias. Romanos, capítulo 7, no verso 24. Aleluias, o Senhor é poderoso, igreja. Abrace essa palavra que o presbítero Rafael lançou sobre nós essa noite. Não estamos aqui para viver nada medíocre ou miserável. Muito pelo contrário, o Senhor tem algo poderoso para todos nós, amém? Aleluias. Quem achou, diga amém. Vamos ler junto, amém? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero que vocês leiam comigo agora, só que no final nós vamos colocar esse corpo egoísta também. Vamos lá? Desventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo egoísta? Amém? Vamos orar, igreja, esse momento. Ore ardentemente a Deus. Clame a Ele de forma poderosa, amém? Porque queremos somente em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu peço humildemente a Ti, Deus, que o Senhor sobremaneira tenha uma atenção para nós nesse momento especial. Que todo aquele poder que já está desde o começo seja amplificado esse momento. Seja, Pai amado, que não venhamos dominar o nosso corpo, que venhamos a perder o controle em Tua presença. Fale, Pai amado, aos nossos corações, como nunca antes já havia falado. Revele a cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai, o que o Senhor tem para com cada um de nós. Ministre algo do alto, Senhor, que não eu, mas o Teu Espírito fale com cada um. O Teu Espírito revele a cada um, ó Pai amado, as coisas que são do alto, o conhecimento, a palavra, a revelação que só o Teu Espírito Santo pode levar e entregar a cada um, Senhor. Que tudo aquilo que possais impedir o Teu filho de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, nesse momento, caia por terra, seja retirado em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai amado. Eu te peço e te engrandeço para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, igreja?
Podeis assentar, aleluias. Glorificando ao Senhor, amém? Um certo homem falou uma vez: existem duas coisas que motivam o homem: o sexo e o dinheiro. Isto é, o prazer e o poder. Só que essas coisas são denominadas para as pessoas que não conhecem a Cristo. Então, todo homem que você conhece que não está no Evangelho, esse homem ele é movido por sexo e por dinheiro. Ele quer ter o poder e as pessoas serem atraídas por esse poder. Ele quer ser o homem que sinta prazer. E aquilo vem a satisfazer a carne dele. Mas quando esse homem entende que isso não faz parte da vida dele, ele começa a buscar o que preencheu o vazio dentro dele. Semana passada, no domingo, eu falei para os irmãos sobre a necessidade de voltarmos ao primeiro amor, sobre a necessidade de mudarmos o cenário, sobre a necessidade de voltarmos às primeiras obras. E nós entendemos que é necessário ter fé, é necessário jejuar, é necessário orar, é necessário voltar a fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, para que Ele volte os olhar até nós. Quando nós vamos olhar o livro de Osés, ele vai falar que o povo foi levado ao cativeiro porque não tinha mais conhecimento. E todo esse conhecimento que o povo não tinha mais se perdeu porque aquele povo deixou de buscar o Senhor. Deixou de buscar tudo aquilo que havia já de história, de costumes no reino de Davi e Salomão. E a partir de Roboão começou todo aquele declínio do povo de Israel, ao ponto de dividir Israel e Judá, dividir o povo do sul e o povo do norte, ao ponto de chegar de todos os povos serem escravos novamente de Nabucodonosor. E eu não sei o que nesse momento tem prendido a igreja do Senhor, ao ponto da igreja do Senhor ser escravo de algo. Mas eu sei de uma coisa, primeira coisa, a igreja deixou de buscar os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 31, vai falar: as más companhias corrompem os bons costumes. E você é testemunha disso. Comece a andar com pessoas que não são evangélicas, pessoas que possuem aquela energia ruim, uma energia negativa, palavras torpes, péssimos costumes em tudo, e você começará a ser igual a ele. A não ser que você seja uma pessoa influenciadora, que é para isso que somos chamados. Sermos influenciadores de pessoas, apenas no Evangelho de Deus. Certa vez, um homem estava preso, já havia alguns anos que ele estava preso. E no seu último pedido, ele estava preso e condenado à morte. E sempre em outros países, quando a pessoa está presa e condenada à morte, ele tem o último pedido, sua última refeição. Então aquele homem, caminhando a destino de sua última refeição, ele pegou o seu garfo e matou o guarda que iria acompanhar ele em toda aquela refeição. Ele voltou para a prisão, foi julgado novamente e prolongou mais alguns anos de vida naquela prisão, mas novamente condenado à morte. Então, o religioso que foi até ele, mais uma vez perguntou: ei, por que você matou aquele guarda? Já está condenado, por que você matou? Ele falou: eu matei porque eu sabia que no momento que eu matasse ele, eu seria perdoado naquele momento e poderia viver mais alguns anos nessa prisão, poderia viver mais alguns momentos de uma boa alimentação, ver a luz do sol mais alguns dias, porque eu seria perdoado naquele momento. Moral dessa ilustração: o cenário atual da igreja é que eu posso pecar mais um pouco, eu posso ignorar o Senhor mais um pouco, porque eu sei que eu vou ser perdoado e amanhã eu poderei viver novamente. Mas no outro dia, a igreja peca mais um pouco. No outro dia, a igreja despreza o Senhor mais um pouco. E o Senhor perdoa. E passa-se mais uma semana, passa-se mais um mês. E esse é o cenário atual que a igreja vive. Eu vou pecar mais um pouco, eu vou viver os meus prazeres, porque o Senhor me perdoa. Mas não é essa graça que a Bíblia nos relata ali. Não é essa graça que o mundo entendeu que está escrito na Bíblia. Não é simplesmente a graça de que eu vou ser perdoado e eu posso pecar. Eu vou ser perdoado e eu posso viver aquilo que me agrada. Não é isso que está escrito na Bíblia. Só por algum momento, a igreja do Senhor abandonou o bom costumes. E o cenário atual é esse que vivemos. E o que é a graça, igreja?
Romanos capítulo 6, no verso 21 vai falar. No verso 21 vai falar. Ora, isso é o dom gratuito de Deus. Ora, isso é o dom gratuito de Deus. No comecinho do capítulo 6 de Romanos, Paulo chega à igreja de Roma e diz: que direis, pois? Permanecerei no pecado para que a graça... Me perdoe, igreja. Aleluias. A igreja permanecerá no pecado para que a graça comece a abundar? A igreja permanecerá no pecado porque a graça será mais abundante? Então existe uma resposta após isso. De maneira nenhuma permaneceremos no pecado. Então ele fala: como, pois, viveremos nós no pecado, se para ele nós já estamos mortos? Fomos, pois, sepultados no batismo pela morte de Jesus Cristo, para que assim possamos viver com ele uma novidade de vida. Como, pois, é possível a igreja viver no cenário atual uma graça tão desregulada? Na verdade, se formos com todo respeito à graça do Senhor, se tornou algo banal nos dias de hoje falar: vivemos a graça. Porque encontramos todos os motivos possíveis para não nos entregarmos a Deus. Encontramos todos os momentos, todas as oportunidades, todas as desculpas necessárias e plausíveis a nós para não nos entregarmos a Deus. E enquanto isso, a igreja perece. Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9, vai falar: ora, a salvação é o dom gratuito de Deus. Isso não vem de vós, isso vem pela fé. Isso vem pela fé. Não é pelas obras que você pode fazer, não é pelas obras que você já fez, não é pelas obras que você irá fazer, porque tudo que você já fez, tudo que você está fazendo e tudo que você irá fazer, só tem que ser movido por uma coisa: é movido pelo seu amor a Deus, é movido pelo seu amor à obra, é movido pelo seu amor ao entender o que foi aquela cruz. Aleluias. Aleluia, Senhor. E aquela cruz, igreja? Em Mateus capítulo 16, Jesus vai começar a predizer sobre o seu sacrifício. Isso não estava na mensagem, igreja, mas eu quero falar isso com você nesse momento. E ele começa a falar para Pedro que convém que ele padeça diante dos poderosos, para que seja cumprido tudo aquilo que os profetas falaram e profetizaram em seu tempo. Mas Pedro, ele fala: jamais, Senhor, que isso não aconteça. E o Senhor Jesus, ele repreende a Pedro por conta disso, porque é necessário que o Filho do Homem padeça diante dos grandes, para que o Deus seja glorificado. Então ele fala para Pedro e todos aqueles que possam ouvir: ei, tome sobre si a tua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adiantará tudo isso se perdemos a nossa alma? E ele fala: tome a sua cruz se quiser vir diante de mim. E não é pelas obras que fazemos, porque a cruz não é algo fácil de se carregar. Eu queria poder explicar para toda a igreja o que é necessário para poder carregar essa cruz. Mas até hoje eu estou aprendendo a carregar a minha cruz. Até hoje estou sendo moldado, dia após dia, sobre como ser um bom marido, sobre como ser um bom amigo, ser um bom profissional, ser um bom homem de Deus, ser uma pessoa que testemunha quem foi Cristo na minha vida, quem é Cristo na minha vida e quem vai ser Cristo na minha vida. Eu estou aprendendo, eu não tenho essa forma para você hoje, mas eu sei de uma coisa: o fardo dele é suave. Venha após mim, pode estar cansado e sobrecarregado. Venha após mim, pode estar cansado e sobrecarregado. Venha após mim, pois meu jugo é leve, meu jugo é suave e meu fardo é leve.
estou tentando, igreja, entrar na mensagem com vocês, mas está tudo diferente, igreja, está tudo diferente. Quero me apaixonar. Tira esse momento para se apaixonar com Deus novamente. Outra vez. Quero me desesperar. Se desespere por Ele, igreja. Ó Senhor, que esse amor volte a arder em nossos corações. Que a mensagem da cruz seja cada vez mais intensa dentro de nós. Que o sacrifício na cruz seja algo real sobre nós, Senhor. Precisamos disso, Senhor. Precisamos disso, Senhor, em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Que possamos nos apaixonar por Ti, Senhor. Que possamos nos apaixonar por Ti, Senhor. Eu quero me desesperar. Toca nesses corações fortemente, Senhor. Eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por Ti. Aleluia, igreja. Em algum momento da sua vida, você dobrou o seu joelho, o seu coração quebrantou de tal maneira que você gritou o mais alto que você podia e falou: Jesus, eu estou aqui nesse momento. Eu quero ter um compromisso contigo. E desde aquele dia você começou a caminhar com Ele. E você consegue lembrar nesse momento como era o começo dessa caminhada. Você consegue lembrar nesse momento como o seu coração reagia todas as vezes que você estava na presença de Deus, naquele começo de decisão da sua vida. Mas um certo dia você acordou e falou: olha, hoje o sol está mais escuro, eu não vou para a igreja. Um certo dia você acordou e falou: hoje está muito frio, eu não vou sair de casa. Normalmente as pessoas, elas colocam um compromisso na vida delas. Seja qual for o seu compromisso, seja estudar, seja perder um peso, seja ganhar um peso. Existem pessoas com dificuldade para ganhar peso. Seja ser um profissional competente. Eu não sei qual compromisso as pessoas colocam. Mas hoje foi o dia que muitas pessoas negociaram as suas atividades. Pessoas que normalmente acordam cedo e começam a fazer sua caminhada para que o seu dia comece bem. Pessoas que normalmente acordam cedo e começam a estudar para que o seu dia comece bem. Hoje muitas pessoas negociaram isso. E a cidade estava vazia. E o local onde aquelas pessoas costumavam fazer aquilo estava vazio. Um dia você começou a acordar todos os dias e ter o seu momento com Deus. Não importa se era às 5 da manhã, não importa se era às 3 da manhã, não importa se era às 4 da tarde. Não importa esse horário. Um dia você começou e falou: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. E ali você chorava. E ali você começava a se quebrantar de tal maneira que seu único desejo era fazer a obra do Senhor. O seu único desejo era: eu vou anunciar o Evangelho. Tudo que você fazia era: eu vou trabalhar, conquistar meu dinheiro e focar no Evangelho. Eu vou estudar, ser uma pessoa competente e vou focar no Evangelho. Porque a criação aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus. E você um dia se comprometeu a ser essa revelação. Mas hoje você negociou. Semana passada você negociou. Mês passado você negociou. No livro Fator Melquisedeque, eu já vi essa ilustração para vocês uma vez, mas vou relembrar isso hoje. O escritor ele fala que uma nação não existe mais nos dias de hoje. Entenda isso. Imagine que se fosse alumínio. Olha o tamanho disso, igreja. Porque nós começamos a negociar. Imagine que fosse alumínio e esse escritor falasse: certa vez era para um jovem ir até alumínio anunciar a palavra do Senhor. Mas esse jovem negociou. Então, passou-se os anos. Esse estado de alumínio já não estava mais bem. Começou a degrinar, a cair, a ser uma cidade dispersa e atrasada e esquecida pelos outros. Após passar 100 anos, não existia mais a cidade de alumínio. Isso aconteceu com o povo viking. Isso aconteceu com a nação viking. Já assistiu aquela série Viking, na Valhalla, todo esse povo, essa história? É só um conto, porque eles não existem mais. O homem nasceu de um ventre de uma mulher.
foi chamado por Deus para viver um propósito. Ele falou sim, mas negociou no dia. E uma nação morreu por conta disso. Imagina que nós somos responsáveis por essa cidade. E não podemos ver espiritualmente. Mas se esse coração hoje estiver inflamado, se esse pulmão estiver todo cinza, sem força para bater, e aos poucos a cidade de Alumínio está morrendo, porque nós, a igreja do Senhor, nos acostumamos com algo, negociar o evangelho de Deus. E esse é o cenário que a igreja vive. E temos que largar todo o egoísmo que existe dentro de nós. Todo o egoísmo que existe dentro de nós. Todo o egoísmo que nós deixamos vencer o nosso espírito, o nosso compromisso com Deus. Imagine que foi esse egoísmo que fez Esaú perder o seu direito de primogenitura. E como parar de negociar, igreja? E como mudar o cenário? E como voltar a carregar essa cruz? E como voltar a ter um compromisso com Deus? Eu quero dizer para você um passo muito importante, uma ação muito forte que temos que tomar para que isso possa acontecer. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7. Aleluias. Glorificando ao Senhor, amém? O Senhor quer resgatar você essa noite, igreja. O Senhor quer te resgatar essa noite. Quer resgatar você para o trono dEle, para a presença dEle. Creia nisso fortemente, amém? 2 Coríntios capítulo 7. No verso 10. Aleluias. Eu estava ali no fundo, finalizando, ouvindo o príncipe Rafael, e eu perguntei para Deus naquele momento, o que motivou as pessoas a estar aqui hoje? E ali me deu uma vontade de chorar, igreja. Eu não consigo entender o porquê. O Senhor não me falou o porquê dessa tristeza no meu coração. Mas eu creio que, se eu questionei Ele e eu perguntei, existem corações a ser quebrantados ainda. É a única coisa que me motiva a crer em tudo isso. Existem almas que precisam de um quebrantamento. 2 Coríntios capítulo 7, no verso 10, amém? Vamos ler junto? Porque a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento para a salvação, tal qual ninguém vai se arrepender. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Mateus capítulo 3, no verso 2, vamos abrir lá rapidinho. Aleluias. Porque o arrependimento, segundo Deus, produz a salvação. O arrependimento, segundo Deus, produz a salvação, igreja. Amém? Mateus capítulo 3, no verso 2. E dizendo Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, igreja. É mais fácil pedir desculpa todos os dias ou fazer o certo? É mais fácil pedir desculpa todos os dias por você errar? Ou é mais fácil você obedecer? Samuel perguntou um dia, ele não perguntou, ele falou, obediência é melhor do que sacrifício. Obediência é melhor do que sacrifício. Talvez, lendo essa passagem lá em 1 Samuel, você não vai entender o que isso significa. Mas se formos lá em Hebreus, capítulo 6, no verso 24 em diante, vai falar o seguinte, ei, todas as vezes que você peca, o Senhor Jesus é crucificado novamente. Então vem o entender desse versículo. É melhor obedecer do que crucificar o Senhor Jesus novamente todos os dias. É melhor obedecer do que se arrepender de algo tão banal. Homens, o que te controla? Mulheres, o que te controla? Qual o nível de maturidade já existe dentro de você
perante o trono de Deus. Eu pergunto, o que te controla? Que desejo ardente existe dentro de você, que faz você desejar pedir perdão todos os dias a Deus? O que você faz de tão importante na sua vida, que o sacrifício na cruz pode ser repetido todos os dias? Isso é falado apenas para nós, igreja. Um dia estaremos diante dele. E eu gosto quando o pastor Diogo falou, se prepare-se para estar diante de um Deus que sabe fazer perguntas. Porque tudo que nós iremos responder, ele vai saber perguntar o porquê daquela resposta. E senta diante do pastor Diogo, é mais ou menos isso. Só que aquele dia nós seremos julgados, igreja. Aquele dia nós seremos julgados. E ele vai perguntar, o que te controlava tanto que você crucificou meu filho todos os dias da sua vida? Por que isso te controlava? E você vai responder, por que isso? E você vai responder, por que isso? E imagine que naquele momento, ele pode colocar dentro de você todo o sentimento que houve em Cristo Jesus. Todo aquele sentimento que houve nele como homem. E ele fala, sinto que o meu filho sofreu todos os dias porque você não quis me amar. E ele fala hoje para você, se arrependa. Tenta ouvir o Espírito falar no seu coração nesse momento. Se arrependa de tudo que deixa você negociar comigo. Comigo, Deus. Se arrependa nessa noite de tudo isso. É necessário, igreja, que a igreja entenda tudo isso. Para que tudo seja mudado, tudo volte à essência. Para que Alumínio não pereça. Para que São Paulo não pereça. Para que o Brasil não pereça. Para que o nosso próximo não pereça. Tudo isso é necessário. Já estive em alguns locais. Ontem isso foi muito real para mim. O quanto as pessoas são entregues a um jogo de futebol, igreja. Eu estava lá ontem, como as pessoas são entregues. Nossa, aquilo é radiante. Tanto que o rapaz fez um gol, ofereceu para mim, eu falei, é isso aí, até eu entrei no meio. Mas, igreja, como que eles estão dispostos a tudo aquilo? Disposto a se entregar por aquilo, é algo, e para falar, nossa, imagine toda aquela energia na presença de Deus, imagine toda essa entrega, eu só pensava nisso naquele momento, todas essas pessoas convertidas, entendendo e glorificando, falando, santo, 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 santo e santo, é aquele amor que falta, é aquela ação que falta, a igreja de hoje, mas para que tudo isso aconteça, é necessário que a igreja se arrependa. É necessário que a igreja se arrependa. Aleluias. Esaú, lá em Gênesis, no capítulo, acho que 26 em diante, eu não foquei muito no capítulo, só fiquei meditando na vida de Esaú. Porque Esaú, ele foi um homem que nasceu tendo o privilégio de ser dono da herança de seu pai, Isaac. Mas, um certo dia, Esaú chegou diante de Jacó e ele falou, dá-me o que comer, dá-me esse prato de lentilha para comer. E Jacó falou, dá-me o seu direito de salvação. Então, aquele dia, aconteceu algo. Esaú negociou sua salvação com Jacó. Aleluias. Igreja, não negocie sua salvação. Não negocie sua salvação. Eu clamo, eu imploro a você, não negocie sua salvação. Esaú, aquele dia, ele tinha um compromisso. Imagine que Isaac chegava e Esaú falou, você é meu filho. Você é o homem que vai herdar tudo que eu tenho. Olha, Esaú, tudo isso é seu. Tudo isso é seu, toma posse. Esaú todos os dias na sua juventude falava, olha, eu vou crescer e vou herdar tudo isso. Quantos bois eu terei, quantas terras eu terei, quantos servos eu terei. E foi passando os dias, Esaú começou a se preocupar com algo além do seu direito. Esaú começou a se preocupar com algo que não era como cuidar da sua casa, como cuidar dos seus escravos, dos seus servos. Ele começou a se preocupar com algumas coisas que não era como cuidar daquilo que já era seu por direito.
E ele começou a deixar de lado o que era cuidar de bois. Começou a deixar de lado o que era ser um bom homem. Começou a deixar de lado o que era ser um bom herdeiro. Então, um certo dia, muito cansado, e aí volta aquela velha mensagem: não tome decisões quando você estiver cansado. Esaú cansado aquele dia, igreja, vai ser como a salvação, no piscar de olhos vai acontecer. No piscar de olhos, Jesus vai voltar e a sua igreja irá subir, e a quem está vivo será transformado e os mortos ressuscitarão. Naquele dia, Esaú, no piscar de olhos, ele falou: meu direito de salvação é seu, Jacó. E imagine que isso aconteceu em 3 segundos. É seu, Jacó, tome posse. Eu não sei se Jacó entendia aquilo naquele momento. Até porque, se formos ler o contexto, foi tudo uma base de mentira, foi tudo uma base de pecado, foi tudo uma base de desonra. Mas focando em Esaú, por um prato de lentilha, Esaú trocou sua salvação. E o que mais me choca é que lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 16, a Bíblia fala: olha, arrependei-vos no tempo, porque houve um homem chamado Esaú, que ele se arrependeu, mas não encontrou descanso para o seu arrependimento. Ele não encontrou lugar para se arrepender. Igreja, imagine se hoje é o dia e não haver mais um momento para você se arrepender. As pessoas dormem e acordam já planejando que amanhã ela pode fazer tudo, mas se o amanhã não existir, e se amanhã não existir, eu vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão. Ei, amanhã pode não haver lugar para o seu arrependimento. Imagine Esaú chegando na presença de seu pai Isaac. E ele implorou: meu pai, me dê qualquer coisa. Ele deixou tudo de lado porque estava com fome e pediu: Deus, Isaac, meu pai, me dê qualquer coisa. O que sobrou, dê para mim. A sobra de qualquer coisa. Mas quando chegar o momento para com Deus, estarmos diante de Deus, não haverá sobra. Ou tomamos as decisões corretas no momento certo, ou não haverá um momento para nós, igreja. Eu quero deixar mais um código para vocês, mais um princípio, para que haja essa mudança. A santificação. Então, o primeiro é se arrepender, igreja. E agora a santificação. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, no verso 17. As pessoas, por se satisfazerem tanto com seus pecados, e você, deixa eu te perguntar, vocês vão entender. Você é santo? Amém. Você é santo? Amém, eu sou. Você é santo? Você é santo? Você é santo, igreja. Você é santo, entenda isso. Não deixe que um homem pecador, que não está nem aí com Deus, caçue de você porque você fala que você é santo. Você é santo. E eu vou explicar para você porque você é santo. Nossa, eu estou em 3ª João, misericórdia. Não, é João mesmo. João 17, verso 17. Esse versículo eu amo tanto. Amém? Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque o presbítero Rafael falou: ter o conhecimento daquilo que fazemos. É necessário conhecer aquilo que nos santifica, e quem nos santifica é a palavra de Deus. No Velho Testamento, quando o povo estava no deserto, cada cálice, cada garfo, cada faca, cada bacia que existia, que era do templo, aqueles utensílios eram santos. Um lenço que estava no templo, aquele lenço era santo. Sabe por quê? Porque aquelas coisas eram separadas para Deus. E você, homem, e você, mulher, é separada para Deus, é separado para Deus, e por isso você é santo, e por isso você é santo. Santificai-vos, porque sem ela, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Buscai todos os dias a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. E Esaú tentou buscar isso ao longo dos dias. Eu vou repetir para vocês.
Ele implorou e não houve lugar para o seu arrependimento. Geazi, o servo de Eliseu, estava todos os dias com Eliseu. Imagina que aquele homem viu milagres, igreja. O último milagre que aquele homem viu foi Naamã ser curado da lepra, num dos rios mais poluídos daquele tempo. Tanto que Naamã ficou indignado. Como pode esse homem ser servo de Deus? Não existe, por acaso, rios mais lindos na Síria, em Damasco, e aqui estou diante de um rio tão sujo. E aqui um servo sábio de Naamã falou: meu senhor, se fosse algo tão simples, você também não faria? Só pule nesse rio e seja curado. Não é algo tão simples. Obedeça ao Senhor, se santifique e herde a salvação. Obedeça ao Senhor, se santifique e seja herdeiro digno da salvação. Não somos dignos, mas sejamos dignos da salvação. Geazi, ele viu esse milagre, ele viu a pedra de Naamã renovada. Mas em um certo momento, no piscar de olhos, ele viu a riqueza que Naamã tinha a oferecer. Ele viu um momento oportuno de pecar. Então ele tomou posse daquela riqueza. Mentiu para o profeta Eliseu. E no piscar de olhos ele também perdeu o seu direito de salvação. Porque não existia mais arrependimento. Como seria possível um homem que serviu a Deus todos os dias, de repente está com lepra, e a geração após geração dele ficará com lepra? Talvez só lendo essa passagem da Bíblia você também não entenda isso. Mas lá em Hebreus vai falar, um homem, após ser iluminado pela luz do Evangelho e se perder, é impossível que esse homem volte à luz do Evangelho novamente. Igreja, depois de toda a palavra que nós recebemos, desde o início de toda essa caminhada, se um dia você negociar de tal forma com Deus, que essa negociação seja travada no seu coração, e você começa a ser um faraó nos dias de hoje. Quem era faraó? Faraó era um homem que Deus lembrava todos os dias quem ele é. Faraó, você é um homem poderoso, não lhe perde o meu povo. Faraó, você tem muitos servos, vai deixar que esse povo seja liberto. Faraó, você é poderoso, é digno, você é bonito. Quantas mulheres você não possui, faraó? E vai deixar que esse povo de Israel escravo domine sobre você? Apagar a luz do Evangelho, o Senhor pode deixar você lembrar todos os dias que você é um iludido. Você vai se olhar no espelho e falar, eu sou poderoso, o meu braço é forte, eu consigo, eu sou inteligente, eu tenho saúde, eu posso caminhar, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. É isso que o homem faz consigo mesmo. Não deixe que essa luz se apague dentro de você, igreja. E para que nós possamos entrar na Santa Ceia, eu quero deixar o que eu mais amo com vocês, igreja. Isso é o que eu mais amo. Filipenses capítulo 2. Ah, como eu amo essa passagem. Eu amo Filipenses. Aleluia. Tudo que há Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. nos mude essa noite, Deus. Porque Toda a impureza que existe dentro de nós, tudo Senhor, que há seja retirada agora. E o teu povo, Pai, seja transformado. O seu povo seja mudado da água para o vinho. E um vinho bom, um vinho que agrada ao paladar. Aleluia, Senhor. Vamos ler junto, igreja? Eu nem gosto muito de ler. Eu vou falar para vocês, igreja. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas assim mesmo ele se esvaziou e se humilhou, tomando forma de filho. E como filho ele obedeceu, e ele obedeceu até a morte. E essa morte foi uma morte de cruz. Para que todo o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
dos quais estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora eu quero que vocês entendam a conclusão desse texto, lá em Gálatas, capítulo 2, no verso 20. Para que haja essa mudança, igreja, para que haja esse renovo dentro de nós, é necessário termos dentro de nós o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Imagine, igreja, Cristo era Deus. Na criação estava Deus, a sabedoria, o Espírito Santo. E falavam com a sabedoria que é Cristo. O que faremos? Olha, coloque o alicerce aqui, divida águas aqui, coloque terra nesse ponto, sobre as luminárias do céu, cada um em seu lugar. As bilhões e bilhões de estrelas que existem, a sabedoria colocou no seu lugar estratégico. E esse homem, esse Deus, tudo isso, ele abriu mão de tudo isso. Igreja, foi por amor a nós. Aleluia. Foi por amor a você. E quantos anos de nossa vida nós vivemos e falamos, quem é Deus? Que história é essa? E foi por nós tudo isso. Gálatas capítulo 2, no verso 20. Aleluias. Vamos ler isso como uma oração, aleluias. Já estou crucificado. Com esse hino, Gabi, por favor. Vamos louvar esse hino, igreja, aleluia. Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Se coloque em pé, igreja, aleluias. Com Cristo, Vamos estar partindo para a Santa Ceia. agora vivo, Não mais eu. Declare isso com todo o seu coração.